Raiz quadrada. Método Cuca legal de extração da raiz quadrada. Vamos lá. Como é que é isso? Raiz quadrada psicodélica. Quando, há alguns anos atrás, eu preparava minha tese do curso de mestrado, eu descobri um método de extração de raiz quadrada. A minha tese instituiu uma fórmula para o cálculo da soma das k'ésimas potências dos n primeiros múltiplos de P. Mas na procura de achar a fórmula da tese, nós instituímos uma fórmula para o cálculo da soma dos n primeiros números naturais. Depois uma fórmula para o cálculo da soma dos quadrados naturais. Depois dos cubos, quarta potência, quinta potência. Como estava gostosa, eu fui até a 10ª potência e generalizei para a k'ésima potência. Depois eu passei para os múltiplos de 2, fiz a mesma coisa, de 3, de 4, até múltiplo de um número qualquer. Mas, no caminho, em todos os livros, por exemplo, onde se estuda a progressão aritmética, a gente chega a que a soma dos n primeiros números ímpares é igual ao quadrado do número de termos. Isto quer dizer o quê? Se você vai saber a soma de 1 mais 3, mais 5, os números ímpares, né? Mais 7, mais 9, mais 11, por exemplo, qual é a soma desses números ímpares? O cara, por exemplo, que não conhece o método Cuca legal, ele vai somar 1, 3, 4, 5, 9, à vontade. Quem sabe isso aqui, sabe que é só fazer S igual, ou tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é só elevar ao quadrado a quantidade deles. 6 ao quadrado é igual a quanto? 36. Então essa soma dá 36. Não precisa somar 11, 9, 20, 27, e 5, 32, e 3, 35, e 1, 36. Não precisa. Você calcular qual é a soma dos 1000 primeiros números ímpares. Pô, então só usar o método não. Ó, essa é igual a quê? 1000 ao quadrado. Que é 1 ao quadrado dá 1. 1, 2, 3 vezes 2, 6. Pronto. Pronto, 1 milhão. Então a soma dos 1000 primeiros números dá 1 milhão. Que tem um método e agora quando é muito comprido, o método é Tem 2 métodos. Está muito comprido, muda o som. Então, isso aqui me chamou a atenção. Uma soma de qualquer quantidade de números ímpares é igual ao quadrado da quantidade deles. Isso é uma função exponencial. Aqui é uma potenciação. A potenciação é uma operação que não é comutativa. E por isso ela admite 2 operações inversas. Uma das operações inversas da potenciação é a logaritmação. A outra é a radiciação. Então eu posso criar uma raiz aqui. Né? Eu arranjei um método de extração de raiz quadrada. Que eu ensinei para os meninos por aí, há muitos anos que eu ensino, e eles estão adorando. Porque as crianças de hoje, uma grande parte delas sofre de tabuadite aguda. Não sabe multiplicar direito. Aí vai dar 7 vezes 8. E diz, vixe, é muito 8, né? 7 vezes. Entendeu? Então, é preciso que a gente ensinar as crianças, né, um método prático que não precisa de tabuada de multiplicar. De dividir, que nada, não precisa de multiplicar, de dividir. Criancinha que sabe a continha de subtrair e de somar, ele extrai a raiz quadrada de qualquer número, sem exceção, não tem exceção. Então vamos lá. Número decimal, desce bem, desce mais ou menos, qualquer tipo de número. Vamos ver. Paga aqui o uniforme. Daqui para baixo. Vou dar um exemplo pequeno só para eu ensinar a técnica. Depois eu mostro o número de qualquer tamanho. Raiz quadrada de 9. Igual. Por esse método só se subtrai o quê? Número ímpar. Só se faz conta de subtrair. E tem que saber o que é número ímpar. Qual é o primeiro número ímpar que existe? 1. Depois, Betório. Depois. Estou preparadíssimos. Olha aqui. Então você subtrai de 1. 9 menos 1. 8. Primeiro número ímpar. Qual é o número ímpar que vem depois do 1? 3. Então subtrai 3. Qual é o número ímpar que vem depois do 3? 5. Quando dá 0 aqui, a raiz é exata. Sabe o que é a raiz? É só contar quantas contas de subtrair você fez. 1, 2, 3. A raiz é 3. Pronto. Então, o número maior. Atendendo a pedido do João. Raiz quadrada. 1024 que dá exato. Tá? Isso dela que tá ruim pra pagar. Eu gosto mais de X. Bom,
Esse método, quando eu comecei a fazer, vou mostrar a vocês o sofrimento gostoso que eu tive, repara. Eu comecei a subtrair de 1 aqui, né? Começa de 1. Depois subtraí de 3. Depois de 5. Depois de 7. De 9, de 11, de 13, de 13. Pelo corredor afora lá de casa, deu uma tripa de conta enorme. Eu achei 32 subtrações. Esse método não presta, método de tripa. Aí eu comecei a enxugar o método. Depois como é que eu fiz? Separei em classe de 2 algarismos da direita para a esquerda. E ao invés de trabalhar com os 1024, com o número todo, eu trabalhei com uma classe de cada vez. Peguei a primeira classe e subtraí de 1. 10 menos 1. Não. Depois subtrai de quanto? 6. Deu 6. Depois subtrai de quanto? 5. Deu 1. Isso. Agora, eu parei, porque depois do 5 veio o 7, não dá mais para tirar o 7. Aí você para. Conta quantas subtrações fez? 1, 2, 3. Pronto. Bota aqui o 3. Eu já recebi uma mensagem, que a raiz vai ser 30 e alguma coisa. Se o método parasse aqui, já tinha alguma vantagem. Porque até hoje a maioria da estudantada brasileira vai sair a raiz quadrada do número, vai lá pro cantinho do caderno. Fazer 48 vezes 48, deixa eu ver. 8 vezes 64. Vinha não, fica procurando. É assim, ó. Vocês estão ouvindo, quem sabe o que é. A carteira é só, fio papel. Fica tentando, até achar. Se você já sabe que começa com 3, já tenta na casa do 30. Isso se o método parasse aqui, não para, ele continua. Veja bem, depois de feito isso, eu imaginei, trabalhando com esta classe eu achei o 3, talvez trabalhando com a outra, eu acho o outro algarismo das unidades. Verifiquei logo que não dava. 24 subtraindo 1 dá 23, subtraindo 3 dá 20, deu tudo errado. Pensei um pouco, balancei a cabeça. Eu digo, bom, eu tenho que baixar a classe seguinte, não posso deixar esse 1 estranho aqui perdido. Baixei a classe seguinte aqui, é 24. Aí cheguei aqui e comecei a subtrair de 1, depois de 3, depois de 5, depois de 7, deu uma tripa menor do que a outra, mas deu uma tripa. Tudo errado. Não pode ser assim. Depois de pensar um pouco, eu digo, subtrair 1, João Afonso, subtraiu de 3. Você não parou no 5, cara? Como é que continua com 7 agora? Eu fiz, deu tudo errado, não era assim não. Parecia que é. Então, veja bem, depois de pensar mais um pouco, eu verifiquei que agora eu devo subtrair, não é de 7. Eu baixei uma classe. Estou começando tudo outra vez. Aqui eu não comecei de 1. Então aqui eu devo começar de um número não de 1, mas de um número obrigatoriamente terminado em 1. Porque se eu for subtrair 124, só subtrai de número ímpar. Se for da casa dos 90, o primeiro número ímpar da casa dos 90 dá 21. Se for da casa dos 80, o primeiro número ímpar das casas dos 80 é 81. Então esse de 1 é sagrado. Toda vez que eu ensino para os meninos aí, quando faço palestra, eu digo, baixei a classe seguinte, põe quem agora? Eles dizem, o sagrado. Quem é o sagrado? 1. Porque eu vou subtrair de um número terminado em 1. Guarda bem, toda vez que baixar a classe, põe 1. Agora, o algarismo das dezenas é sempre a soma do último número ímpar que você diminuiu com este sagrado com 1. 5 mais 1, 6. Entenderam? O mais difícil é isso. Baixou a classe, põe quem? O sagrado. Quem é o sagrado? 1. O algarismo das dezenas qual é? É a soma do último número ímpar que você diminuiu, 5, com o sagrado. 5 mais 1, 6. Sempre, sem exceção. Pronto, aí começa de 61. 4 menos 1, 3, 12 menos 6, 6. Depois de 61, qual é o número ímpar que vem? 63. Tem que botar 0. Tem gente que faz 3 menos 3, 0, 6 menos 6, 0, desgraça, gasta 0 demais. Baixa o 0. E agora, quantas subtrações eu fiz agora? Depois que eu baixei a classe? 1, 2. Então, outra é 2.